Estamos gravando já, tá? Estamos aqui. Nas aulas passadas a gente trouxe uma planilha nova, que foi a planilha de inscrições em torneio de tênis, né? Aqueles são dados reais de um sistema de torneio de tênis que foi desenvolvido por mim e foi utilizado aqui na Paraíba ainda é utilizado por um bom tempo, mas eu meio que deixei assim de lado, não investi tanto, então o pessoal usou menos. Esse ano ainda não teve evento, mas até o ano passado foi utilizado e por um bom tempo foi bastante utilizado, e os dados estão aí. Então alguns dados eu não apresento, né, porque são privados, mas dá pra gente fazer bastante coisa. São dados reais, tem mais de 4.000 dados, né? E eu trouxe para vocês aqui nessa aula aqui, ó. Eu não vou mostrar essas planilhas não. Eu vou trazer para vocês. Eu já trouxe na aula passada essa planilha aqui, né? Mostrei como é que eu importei esses dados, né? Mostrei como é que eu deixei eles limpos assim. Então, os dados... Você não está apresentando. Foi mal, desculpa. Vocês vão ver só na aula gravada quem assistir. Vou abrir novamente aqui. Essa planilha aqui, né? Eu mostrei para vocês que eu tinha um conjunto de dados que estava em um arquivo CSV. Isso eu falei na aula passada que era esse arquivo. Aqui eu vou abstrair a parte da obtenção desses dados, tá? Eu vou abstrair como assim? Esses dados estão no banco de dados, né? No curso de análise de dados, eu dou uma introdução ao banco de dados, eu apresento para vocês um banco de dados, enfim, dou conceitos de banco de dados. Inclusive no curso de informática, esse aí também vai ter uns conceitos básicos de banco de dados, tá? Então, eu vou abstrair como eu obter esses dados, né? Faz aqui de conta que você já chegou, tem essa planilha, que o curso é de Excel, planilhas eletrônicas. Porém, eu trouxe para vocês um arquivo chamado um arquivo CSV na aula passada e mostrei o que era um arquivo CSV, né? Mostrei para vocês o que era um arquivo CSV e mostrei como importar esse arquivo. Eu venho aqui em dados, lembra? Obter dados de texto ou CSV e fiz lá toda a importação, né, do arquivo. Quando eu importei, mostrei para vocês, quem tiver dúvida, veja lá no início da aula passada, especificamente essa planilha aqui. Aqui eu tenho uma planilha onde ele me extraiu. Quando ele extraiu, ele colocou o nome de cada coluna aqui como numerada por números, né? Coluna 1, coluna 2, e coluna 3, coluna 4, coluna 5, assim por diante. Isso foi o Excel que fez pra mim, tá? E nesse momento, quando ele faz isso, na verdade, gente, isso aqui, preste atenção, só uma revisão, tá? Quando eu dou Ctrl T, eu selecionei tudo, ó. 4.286, porque um é de coluna, né? Registros. Cada linha dessa aqui, gente, só para vocês entenderem, é uma inscrição de um tenista em um torneio. Por exemplo, aqui no dia 20 de março de 2015, não sei nem se isso aqui se refere à data da inscrição, alguém, né, o tenista, alguém aqui, essas colunas aqui eu não sei, né, claro, eu vou mostrar para vocês depois, que eu sei o que são essas colunas aqui. Teve uma inscrição aqui nesse dia, que eu nem sei qual foi o dia, eu não sei, a data aqui tá assim, a data aqui tá assada, ó, tá diferente os formatos, tem problema. O que eu falei para vocês é que quando eu importei esses dados, ele importa como uma tabela. Se vocês clicarem aqui dentro e olharem, ó, aqui em cima tem, ó, design da tabela. Eu não tenho dados puros, né? Diferente desse aqui, ó. Isso é o mesmo conjunto de dados, tá? É o mesmo conjunto de dados. Só que o que foi que eu fiz? Não aparece mais o menu, ó, design da tabela. Eu tirei a tabela, eu cliquei, eu dei Ctrl T, cliquei aqui, só aula passada, e converti isso no intervalo normal. Dei OK, ele fica assim. Tirei essa formatação, fiz tudo isso. Eu vou dar Ctrl Z aqui. Opa. Já retirei, né? Tá aqui.
Eu retirei, na verdade não tá mais. Eu vou botar aqui o Ctrl T, inserir tabela, ó. Tabela normal. Ele vai voltar a ser uma tabela. Ele aqui me diz, isso é uma tabela que vai de A1 até A4287, ok. Ele, quando cria uma tabela normal, gente, ele cria um filtro aqui, ó, para cada coluna, já deixa o filtro aqui bonitinho, né? E você pode até tirar o filtro, mas isso aqui é uma tabela. Você pode remover, converter em intervalos, como eu mostrei para vocês. E aí, o que foi que eu fiz? Claro, eu fui buscar essa informação, né? Vamos dizer que você está pegando essa informação de alguém. Então, você vai perguntar a esse alguém. Ei, mas o que é cada coluna dessa? O cara te passou essas informações e tu saiu botando. Claro que eu já sabia o que era. Então, eu já saí colocando aqui, isso é a data de inscrição, isso é a pontuação que o tenista obteve naquele torneio. Esse número aqui identifica o nível técnico do torneio. Na verdade, isso é um código, né? Para o nível técnico. Aqui é o ID do tenista, é uma identificação do tenista, para não botar o nome da pessoa aqui, né? Mas de fato isso é um código do tenista. A identificação do torneio. Esse aqui, por exemplo, é um ID do nível técnico. Mas aí eu não vou nem botar isso. Tá nível técnico, está numerado. Enfim, são dados, gente. Quando você está analisando dados, você tem que conhecer o negócio. Você teria que perguntar à pessoa. Eu já conheço, é claro. Eu desenvolvi. Mas você teria que perguntar o que é isso aqui, o que é essa coluna, o que é essa coluna, o que é... isso é o ano. O ano de quê? O ano do torneio. Então especifica, se você quiser, ano do torneio. Então você bota aqui, dá 2 cliques aqui para aumentar e assim vai. Data de nascimento, ninguém me perguntou, professor, essa data tá louca aqui, o que é data é essa? Porque não tá formatado certinho. Seleciona toda a coluna, tira a primeira para não fechar aqui direitinho, bota a data como você quer, abreviada, ele vai transformar numa data. Ali era o número inteiro, que é a quantidade de dias, contando, se eu não me engano, a partir de 1º de janeiro de 1900, alguma coisa assim. Quantos dias tem até essa data aqui, entendeu? Ele converte em inteiros. E aí você vai trabalhando nesses dados, você vai preparando esses dados, formatando esses dados. Mesma coisa aqui, ó, fim do torneio. Eu fiz tudo isso na aula passada, tá? É tanto que eu já deixei, ó, a planilha nesse formato. Data de inscrição, tudo com data, ó. Já bonitinho. Beleza. Depois eu mostrei para vocês na aula passada como criar uma tabela dinâmica. Aí é assunto dessa semana, mas a gente mostrou o que é uma tabela dinâmica. Eu vou mostrar funcionando aqui para depois mostrar como é. A partir desses dados aqui, gente, eu posso fazer consultas, análises dinâmicas e poderosas. Olha que bacana aqui, por exemplo. O que é que eu estou trazendo nessa tabela aqui? Eu estou só mostrando para vocês algo pronto. Depois eu vou mostrar como é que eu fiz. Como é que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo aqui que no ano de 2015 foi, vamos dizer assim, não vou dizer faturado, mas foi realizado uma quantidade de inscrições, né? Que somando tudo de inscrição deu, segundo o que está aqui, R$43 mil, né? E aí todos os torneios de 2015 somou isso aqui. Aí eu digo, rapaz, que bacana, se eu clicar nesse mais aqui, eu vou ver quanto foi cada torneio. Esse valor aqui não é necessariamente real, tá, gente? Porque tem... Aqui eu não vou considerar isso, né? Até porque tem pessoas que não pagavam inscrição. Mas eu vou abstrair isso aí, tá? Não faz parte da nossa análise aqui, né? Tem pessoas que não pagavam inscrição. Teve torneio aqui que o valor da inscrição era R$50, por exemplo. Mas para a maioria das pessoas, jovens de projetos sociais que existiam, não pagavam. Só que quando ele se inscrevia, o organizador muitas vezes lá não colocava no sistema, colocava no papel lá que ele era bolsista, né? Mas para o sistema entrou R$50, né? Então esse valor na verdade não é bem real, tá? Não é bem real. Mas para o nosso estudo aqui é mais do que suficiente. Então aqui eu posso ir, olha que bacana, como é que eu faço isso? Porque se eu perguntasse a vocês assim, me diga aí em 2015 qual foi o total, quanto vendeu em 2015? Aí tu ia fazer assim. 2015, né, Tiago? 2015. Eu ia fazer uma fórmula aqui. Tu me ensinou que existe uma soma. Um soma-se. Soma-se. Soma-se o quê? Some-se
Que intervalo? No intervalo dos anos do F aqui, né? Eu poderia botar assim. No intervalo de F até essa nomenclatura aqui é válida, tá, gente? É uma soma de F, ou seja, tudo que está na coluna F. Qual o critério? Se for 2015, aí para não escrever o valor 2015, é mais bacana, você vai clicar aqui, ó, né? W2. E mais bacana ainda, vocês já estão dentro do assunto, sabendo, colocar ele fixo, né? Apertei F4. Porque aí fica o valor que está ali. Some-se na coluna F. Tiver 2015, qual é o valor soma? Ele vai perguntar aqui, qual é o intervalo da soma? Aqui, ó. A função soma-se a gente já estudou várias vezes, né? Qual é o intervalo? Não o intervalo F, é o intervalo, isso aqui é o intervalo do critério. Na coluna F, se tiver W2, 2015, vá lá na coluna da S, né? Vai lá na coluna S e some. Ou seja, onde tiver 2015 na coluna F, tá dando para enxergar aí? Some. Ou seja, aqui tem 2015, ó, nessa linha. Então ele vai na correspondente lá e salva o valor 20. 2015, salva o valor 20. Eu vou aumentar. E aí ele vai somando. Eu vou aumentar agora, que antes não aumentar. Certo? Tá bom assim? Então, ó, na coluna F, onde tem 2015, ele vai lá na coluna S, pega o valor, guarda para somar. É isso que ele fez aqui, ó. 43.115. Olha o trabalho que eu tive só para somar 2015. Aí você pode dizer 2016. A mesma coisa. Eu dou um igual, vou até botar aqui, ó, igual, soma-se. Soma-se o quê? Qual é o intervalo? O intervalo é a coluna F toda. Vou até usar esse... Coluna F toda. Eu quero ver o que na coluna F toda. Isso tem 2016, W3. Vou fixar W3. Vou fixar porque fica mais seguro, né? Caso eu... Sempre vai ser 2016, entendeu? Sempre vai ser o valor que está em W3. Se eu não fixar W3, eu posso até não fixar também. Nesse caso aqui dá, tudo bem. Aí eu boto aqui S, porque eu estou querendo falar de quê? Que é a coluna S toda. Ó. Se eu botar 2017, é só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, analisar a fórmula. Ó, se na coluna F, qual é o primeiro parâmetro? De F até F. Isso aqui é uma sintaxe para dizer que é a coluna F toda. Tiver o critério W4, que é o que está aqui, some o que está em S. Pronto. Não corresponde. Achou 2017 em F, é o intervalo do critério, vai lá no intervalo soma, ó, que é soma assim, e some. Todo mundo entendeu isso aqui já, né? E ele vai somando. Isso aqui é um valor financeiro, eu vou botar aqui como moeda. Perfeito. 43.115. Se eu olhar a planilha aqui, 43.115. 52.600. 52.600. 35.860. 35.860. Ou seja, é isso que ele fez ali. Mas veja, eu só... Para fazer isso aqui, gente, são 2, 3 cliques de um mouse. Ele já me dá esse negócio pronto. Para fazer isso aqui, veja o trabalho que eu tive. E aqui tá bem mais completo, já tá formatadinho, né? Tudo bacana. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, isso aqui é uma tabela dinâmica. Tá, gente? Isso aqui é uma tabela dinâmica. Beleza? Próximo. Isso aqui a gente viu na aula passada, tá? Alguém tá chamando. Ricardo. Boa noite. Então, aqui eu fiz uma outra tabela dinâmica que é também relacionada àquela planilha. E um detalhe, né? Quando eu tenho uma tabela dinâmica, isso aqui são outras coisas que a gente vai ver tudo na aula de hoje. Quando eu tenho uma tabela dinâmica, né, eu posso analisar essa tabela dinâmica. Percebam, olha onde eu estou clicando, né? Fora da tabela dinâmica. Muita gente pode até perguntar, Tiago, por que está tudo branco? Porque eu tirei aqui
as linhas de grade e tal. Somente, para ficar mais bonitinho, eu tirei as linhas de grade. Mas, ó, quando eu clico fora da tabela dinâmica, não acontece nada. Os menus aqui normais, tudo normal. Quando eu clico em cima da tabela dinâmica, duas coisas que acontecem, três, né? Aparece esse menu análise de tabela dinâmica, esse campo de tabela dinâmica que vai estudar, e esse design. Tá? Só aparece quando eu clico em cima da tabela dinâmica. Então tem algumas coisas que eu vou aproveitar para mostrar para vocês, já que eu estou aqui. Uma delas é o nome da tabela dinâmica. O nome da tabela dinâmica está aqui, é importante saber disso. Porque eu vou me referenciar algumas vezes a essa tabela dinâmica, mais na frente. Né? Qual é o campo que está ativo? Quando eu clico aqui, ó, o campo ativo é ano. Ano é que ele está querendo dizer isso aqui, ó. São esses anos. Inclusive, aqui está o nome rótulos de linha. Rótulos de linha é um nome padrão porque ele puxou lá da tabela dinâmica. Mas aqui eu vou botar ano, né? É o ano. Aqui são soma dos valores. Fica como você quiser, né? Soma dos valores das inscrições. Né? Então aqui é o campo ano, aparece aqui é o campo soma dos valores das inscrições. Só algumas informações de tabela dinâmica, tá? A gente vai ver mais coisas aqui. Design da tabela dinâmica, besteirinha, você tá vendo que tá azul, mas você pode botar nesse, você pode botar nesse. Como você quiser colocar, tá? Deixa um azulzinho aqui. E esses campos, que se você prestar atenção, a gente vai criar uma tabela dinâmica do zero, tá, gente? Eu tô fazendo um processo inverso. Eu tô mostrando algo pronto, vocês conheceram que é uma tabela dinâmica, depois a gente vai lá do zero, aí você vai dizer, a gente vai chegar lá naquele ponto que o senhor já mostrou pra gente. O senhor não, que eu não sou o senhor. Né? Já mostrou pra gente, eu vou chegar lá naquele ponto. Beleza. Então eu cheguei aqui, ó. Cheguei aqui e tem esses campos de tabela dinâmica. Vamos entender, isso aqui é o mais importante para você entender. O que são esses campos? Esses 4 quadrantes aqui, ó. Vamos começar por esse, ó. Linhas. As linhas é o que você quer que apareça nas linhas de sua tabela dinâmica. A análise é sua. Eu fiz uma análise aqui que eu quero saber quanto foi faturado em inscrições de torneio. Isso, né? Não é real, fique claro. Senão o pessoal que jogou vai dizer, eita, e os torneios não são meus não, né, gente? O pessoal usava a ferramenta. Fulano de tal fez um torneio, ó, e ganhou não sei quanto mil, porque isso está gravado, né? Mas de fato não é, tá? Não é o valor real, porque muita gente não pagava. Enfim, já expliquei. No ano 2015, somando todos os torneios, deu esse valor aqui. Então o que eu quero analisar é, digamos que a pessoa chegou para você, o líder, né, da empresa, disse, fulano, eu quero que você me dê um relatório, né, que eu possa pesquisar de forma dinâmica, modificando, quanto foi faturado por ano de inscrição. E para cada ano você abra uma subopção com menu, com o nome do torneio, com o torneio. Aí o cara vai e diz, tá beleza, eu vou criar uma tabela dinâmica para isso, tem todos os dados aqui, você já tem os dados. Então o que é que você vai querer que apareça? Ele quer o ano. Então na linha vai aparecer o ano. E às vezes você diga, não era isso que eu queria não, você vai mudando aqui. Além do ano, em primeiro lugar, o torneio em segundo lugar. Então ele vai filtrar por ano e por torneio. E aqui ele trouxe o total aqui em cima, ó, 43 mil. Tá? Você abre, vê cada torneio. O ano e o torneio. O ano e o torneio. Certo? Valores. É o que você quer somar. Como o único campo que eu tenho aí que faz sentido somar é o campo de valores das inscrições, é o que eu vou usar aí. E as outras duas eu não botei nada, mas eu poderia colocar. Tá? Para essa tabela dinâmica aqui. Poderia colocar. Mas linha e valores. Colunas. Colunas é se eu quiser filtrar isso aqui. Por exemplo, eu não coloquei os torneios aqui dentro. Fica até mais interessante. Mas eu poderia colocar quanto eu ganhei nos torneios aqui como colunas. Ficaria muito grande se eu fizesse isso. Eu vou botar só para vocês verem. Como é que você faz isso? Você pega aqui o nome do torneio e arrasta para aqui para dentro. Ó como fica. Fica mais estranho, né? Ó. 2015, aí para cada torneio
Fica horrível de analisar. Isso é uma coisa muito importante que vocês... Eu vou arrastar de volta para cá, para linhas. Que vocês têm que entender, tá, gente? É como você vai apresentar o resultado. A gente vai discutir isso muito quem for fazer o curso de análise de dados, que vai começar em julho. É como você vai analisar o resultado, como você vai apresentar os resultados. Tem que ser uma forma mais simples, né? Uma forma que você limpa, deixe sempre a tela limpa. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto é isso, ó. Tira essas linhas de grade. Né? Eu também não gosto nem dessas linhas aqui, ó. Nos gráficos. A gente vai discutir daqui a pouco. Então, isso aqui é uma tabela dinâmica que eu posso ir modificando de acordo com o que eu quero. Inclusive, eu posso filtrar aqui, ó, no ano, de selecionar tudo, marcar só 2015. Ah, eu quero que fique aparecendo só 2015, como um filtro normal. E aí, você deve ter olhado para o gráfico ao lado e viu que o gráfico mudou. Porque esse gráfico aqui, que a gente vai fazer também, é um gráfico dinâmico. É um gráfico dinâmico. Tá? É um gráfico baseado nesse resultado aqui. Então, a partir do momento que eu tiro 2015, eu quero fazer só uma comparação 2015 e 2016. Tá aqui, ó. Fiz um gráfico dinâmico. Não, vou marcar todo mundo. Tá aqui o gráfico para todo mundo. Um gráfico baseado em pizza. A gente falou isso aqui na aula passada. Tá? Isso aqui de cima chama-se uma segmentação. A segmentação serve para eu também filtrar meu resultado. Eu resolvi filtrar aqui essa segmentação, ó, esses números aqui representam níveis técnicos, para vocês entenderem o que é um nível técnico. O nível técnico é o nível do tenista, né? Tenista de primeira classe são os melhores, tenista de segunda classe, terceira classe, de quarta classe, de quinta. Aí depois o iniciante, né, que nem existe, mas é aquele cara que nunca jogou tênis, mas está ali jogando, né? Ele não entra nem na categoria de quinta classe. Ah, ele é um iniciante. Pronto, é basicamente isso aí. Tênis amador, gente. Você que está aí do outro lado, pode... Se você joga, você sabe disso. Se você não joga, você vai saber quando você for jogar. Aí tem um nível também técnico de dupla, né? Dupla de primeira classe, dupla de... Aí tem várias coisas. Para simplificar até o entendimento de vocês, eu vou desconsiderar todos os níveis técnicos e vou considerar apenas que existe nível técnico 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que são os quê? Níveis técnicos de primeira classe, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta e de iniciante. Então eu vou filtrar esses camaradas aqui, esses níveis técnicos aqui. Ó. Esse nível técnico aqui é uma segmentação. Eu vou mostrar como eu faço isso, mas, por exemplo, esse resultado aqui é total. Mas se eu dissesse assim, não, eu quero só saber primeira classe. Eu quero saber quanto foi da primeira classe. Né? Veja que está quase um dashboard, né? Está quase um painelzinho de controle que a gente vai tentar fazer aí inicialmente, né? Não é o objetivo deste curso desenvolver dashboards, tá, gente? Que fique claro. O objetivo desse curso é você aprender a utilizar a planilha eletrônica desde o início até recursos de níveis intermediários. Eu não diria avançados, porque para mim avançado é quando você programa com Excel, quando você trabalha com VBA, com macros, que não é o caso desse curso. Mas a gente vai chegar a desenvolver algo semelhante a um dashboard, que com esse curso você vai poder fazer cursos mais avançados de Excel, tá? Mas olha que bacana, e aqui ele já me traz, ó, o resultado, gente, de cada ano, mas só que para a primeira classe. Olha como diminuiu o valor. R$2.000 só. Por quê? Porque na primeira classe, pessoal, são poucos tenistas. Né? São os melhores do estado, no caso. Né? Para vocês entenderem. Melhores da Paraíba, são os melhores de Pernambuco, melhores do Rio Grande do Norte. Geralmente vem para cá e jogam um torneio desse. Então, são poucos que jogam primeira classe. Quando você vai para a segunda, ó, aí já aumenta. Aí já tem um bocado de gente. Já tem gente que é aquela turma que joga tênis desde criança, né? Que não chegou a ser nível 1, mas joga bem, tal. Aquele cara que é muito bom. Então, já tem um filtro aqui, ó. Você vê que o gráfico muda, os valores aqui mudam, porque eu segmentei essa tabela dinâmica. Quando você chega em terceira classe, ó, já aumenta mais ainda, que já é um nível mais intermediário, é o nível do professor, né? Terceira classe, fraco. O pessoal que me conhece, eu vi aí, não dizer que eu estou mentindo. Então, aí já é uma turma que já joga em nível intermediário, né? Aquele cara que onde chegar ele joga tênis. Ele bate bola com um cabo de primeira, ele brinca aí também, bate uma bolinha, até joga com de segunda. E
joga com de terceira, joga com de quarta, ajuda um de quinta e dá aula ao de sexta, né? Para também o iniciante. Então, ou seja, ele é o cara que consegue jogar com todo mundo. É esse cara aqui que, onde ele chegar, ele joga tênis. E aí eu posso ir filtrando. Tá vendo? Inclusive, provavelmente, o quarta, a terceira classe é onde tem mais gente. De fato, terceira e quinta. É isso aí. Isso chama-se segmentação. Eu posso apagar esses filtros aqui. E esse cara aqui é uma linha de tempo. É um outro tipo de filtragem que eu estou verificando baseado em um período, que é exatamente esse período aqui, ó, do ano. E interessante, gente. Interessante. Eu marquei janeiro de 2015, eu zerei a tabela. Esse filtro aqui, ó, quando eu marco março de 2015, eu consegui. Por quê? Porque esse ano aqui, esse torneio aqui, desculpa, foi em março. Se eu abrir aqui, eu vou ver. Esses dois torneios aqui foram em março. Tá? De 2015. Então ele só traz de março de 2015. Ó. Abril. Aí eu quero março e abril. Gente, aí eu quero só aqui da primeira classe. Pronto. Você faz o que você quiser. E tudo vai mudando. Eu quero só aqui do ano até aqui. Então ele vai pegar 2015 e vai pegar 2016. Né? Porque o sistema começou a ser usado em março de 2016. Não, desculpa, março de 2015. Entendeu? E ele vai fazendo aqui a conta automática dinamicamente. Então é isso que é a tabela dinâmica. Eu vou remover aqui esses filtros. Vou remover todos os filtros, vai voltar o que estava. Beleza? Todo mundo entendeu o que é uma tabela dinâmica, o que é segmentação, o que é linha de tempo, o que é um gráfico dinâmico aqui de barras, um gráfico dinâmico aqui de pizza. E tudo isso, quando eu clico, por exemplo, quando eu clico numa segmentação dessa, abre aqui um menuzinho de segmentação específico disso aí. Onde eu posso dar um nome, onde eu tenho uma conexão de relatório aqui, ó. É a tabela dinâmica que ela está conectada. Perceba que quando eu clico aqui, ele me mostra qual é a tabela dinâmica que ele está conectada. Está conectada a essa tabela dinâmica aqui, ó. Tabela dinâmica, o nome, planilha 1. Planilha 1, onde eu estou, é essa análise da tabela dinâmica. Então, cada segmentação dessa tem que estar conectada a uma tabela dinâmica. Mesma coisa a linha do tempo. Quando eu clico nela, abre isso aqui, existe uma conexão da mesma forma. Beleza? Aqui é o mesmo exemplo, tá? Só que aqui eu fiz uma tabela dinâmica só com o ano e a soma. Também, ó, chama-se tabela dinâmica 12. Não sei porque, acho que tantas tabelas dinâmicas que eu criei, ficou a 12. Esse cara aqui é a linha de tempo, foi outro exemplo, né? Eu estou passando aqui. Aqui, gente, é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Eu criei uma estruturazinha de dashboard. É só, estou mostrando isso aqui para que vocês, quando forem criar um dashboard, que é um conjunto de gráficos, geralmente resultados, a gente vai fazer algo aqui, talvez não conclua na aula de hoje, mas vamos fazer um dashboard. Vocês normalmente, quando forem fazer, estruture logo o que é que vocês querem. Ah, vou esperar um espaço aqui para um gráfico de colunas, aqui eu vou botar outro gráfico, aqui eu vou botar um resultado, enfim. Então você pode desenhar isso aqui do jeito que você quiser. Aqui também está sem linhas, tá? Pronto. Aqui são tabelas dinâmicas também que eu criei, que eu vou mostrar para vocês. Que nem precisa mais. E agora eu vou criar, que eu saí criando tá, na aula passada, né? Vou criar uma do zero aqui, beleza? Espera aí, deixa eu apagar essa. Que eu vou criando planilhas aqui. Pronto. Para resumir os dados, gente, aqueles dados, eu tô com eles aqui novamente, nessa planilha 5, tá? Dados puros, bonitinho. Só que aí, o cara, quando você enviou os dados para ele, o que foi que eu disse na aula passada? Você diz, Tiago, o clube tá com código, eu queria que aparecesse tu disse para ele, rapaz, o clube tá com código, é o código do clube lá. Eu queria que aparecesse o nome do clube. Aí o cara, rapaz, eu não tenho mais como te dar esses dados não, mas eu vou te dar aqui
para cada código desse, qual é o nome do clube. Isso pode acontecer, rapaz, por quê? Porque eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ele está aqui, são um banco de dados. Ele pode vir aqui no banco de dados e extrair essas informações. Tá? Isso não faz parte do curso, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um comando aqui de consulta, não sei se está funcionando, se está conectado agora. Mas ele vai carregar já já. Eu vou pedir para ele selecionar todas as inscrições. Pronto, selecionou. Todas as inscrições ele selecionou e tal. Mas para ele extrair, se você olhar aqui o código do local, né? É um códigozinho, é um desses campos aqui. Torneio, tênis, colocação, removida, pontuação paga. Ah não, o código do local fica no torneio. Fica nesse aqui. Aqui eu tenho que selecionar, deve sim. Pronto. Aqui é a tabela de torneios, por exemplo. Que não importa vocês entenderem isso não, tá, gente? Isso aqui é um banco de dados, tem relacionamentos. Mas só para vocês entenderem, ó. Aqui é todos os torneios. Aí, cada torneio, para vocês entenderem, ó, ele tem um local e tem um código. Não vem o nome do local, não vem aqui o Centro Tenístico, Cabo Branco, Ancef, não vem. Vem o código do local. E aí o código do local, o nome está em outra tabela, que não cabe a vocês entenderem. Então, para o cara extrair isso para vocês, ele vai ter que fazer uma consulta mais robusta e tudo mais. Vamos dizer que ele não quer fazer, aí ele te dá só o código. Ele olha para tu e diz isso aqui, ó. Os clubes tem esse código aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Clube, quando é 1 é Centro Tenístico, quando é 2 é Cabo Branco e assim por diante. Então, é isso que ele manda para tu. E aqui tem um bocado de número e... Né, o clube. Isso aqui é o clube clube do tenista, né? Clube que o tenista joga, não é o local do torneio. O local do torneio tá aqui, ó, nesse outro. Tá vendo? Local do torneio. Então ele diz, isso é a tabela, então muda aí tu. Aí tu vai, tá bom, tudo bem, então eu vou mudar. Vou botar aqui onde é 1 é Centro Tenístico. Aí o que você pode fazer? Muda as opções. Você seleciona isso aqui, essa coluna, Ctrl L, já fiz isso, tá? Substituir, ó, onde é 1, eu vou botar Centro Tenístico Paraibano. Então eu vou mandar substituir logo tudo aqui. 1120 substituições. Ok. Então, vou mandar fazer isso. Tá, beleza. Vou ter que fazer isso para cada um, né? Vai. Mas antes eu vou fazer outra coisa. Vou deixar aqui e depois a gente vai fazer isso. Mesma coisa o local. Tu não quer... Rapaz, o local do torneio tal coisa... É diferente do clube. Isso aqui é o clube que o tenista joga, tá? O clube que ele representa. Pode ver que algumas informações nem existem. Porque ele não quis botar o clube que ele joga ou ele não representa nenhum clube. E o local do torneio não. Todos vão ter local do torneio. Porque o torneio tem que ter um lugar para ter, né? Isso aí são regras, inclusive, lá do negócio, são coisas do sistema, né? Não cabe a vocês também entender, são regras de negócio, que a gente chama. Então aqui no local também tem uns códigozinhos, ó, que a gente vai trabalhar. Beleza. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos esquecer isso por enquanto e vamos criar uma tabela dinâmica a partir disso aqui, fazer mais ou menos aquilo que a gente estava fazendo. Vou extrair. E aí tem várias formas de você criar a tabela dinâmica, tá, gente? Você pode selecionar todo o conteúdo, vir e inserir tabela dinâmica desse intervalo. Então é desse intervalo. Você vai dizer, essa tabela é numa nova planilha? Sim, numa nova planilha. Então ele vai pegar todo esse intervalo aqui, ó. Que é todo o intervalo que eu selecionei. Dá um OK. Oxente, cadê a tabela? Em branco. Você clica aqui e aparece já o campo. Então o que é que você quer? Lembra o que é que eu quero? Botar na linha? O ano. Então arrasta o ano para cá. E o que é que tu quer somar? Os valores. Lembra? Os valores da inscrição. E o que tu quer botar ali no ano? Lembra que era o torneio? Aí eu não tenho o torneio aqui não, que eu tirei, né, gente? Eu tirei a coluna de torneio na aula passada. Eu vou botar o ID do torneio, não tem nada não.
Então aqui, ó, tem a mesma coisa, tá? Que eu tinha no outro. Só que em vez de aparecer o torneio, o ID do torneio. Ah, Tiago, mas tá feio. Vamos ajeitar isso. Bora. Botar aqui um valor moeda. Vamos botar que aqui é o ano. Vamos botar que aqui é a soma dos valores das inscrições. Deixar bonitinho pro cara entender. Olha, ficou melhor. Tá melhorando. Entendi. Fiz uma tabela dinâmica. Massa. Tiago, usa aqui colunas e filtros. Que eu não entendi até agora. Tranquilo. Vamos fazer assim, para ficar mais fácil de entender. Vamos botar na coluna o sexo. Só tem 2. E vocês entenderem como é que funciona o sexo. Então aqui eu posso botar o sexo. Tá? Feminino e masculino eu posso até renomear. Feminino. Ah não, aqui porque já é valor pré-definido aqui, né? Foi até bom isso, para ensinar vocês. Posso até dizer assim, ó, sexo, para ficar... sexo, mas deixa assim mesmo, mano. Aqui é porque é valor pré-definido, é o próprio valor que tá assim, feminino e masculino, né? É aqui o total, né? Total geral é o total. Beleza? Então o que é que ele fez aqui? É a mesma coisa, em 2015 rendeu 43 mil, sendo que foi 40 mil veio do sexo masculino e 2 mil do sexo feminino. Tá? É isso que ele filtra aqui. A coluna é para botar aqui, ó, o que é que eu quero filtrar na coluna. E o filtro só é mais um tipo de filtro que eu posso fazer. Geralmente o filtro eu prefiro usar segmentação. Mas você pode, por exemplo, vamos botar local do torneio. Local do torneio. Perceba que o filtro ele bota aqui em cima, ó. Ah, aqui tá tudo. Beleza, aqui tá tudo. Mas eu quero filtrar só... Ixi! Só centro tenístico. Como é que eu sei o centro tenístico? Eu não sei, né? Eu sei que é centro tenístico, beleza. Ok. Então o que é que eu estou filtrando aqui? A gente vai melhorar isso, tá? Eu estou filtrando que no centro tenístico, em 2015, rendemos 1.530 de mulher, inscrições, 22.120 de homem, que deu um total de 23.650. Gente, você já imaginaram que vocês fossem fazer isso na mão? A fórmula que você teria que colocar em cada célula dessa seria um soma-cis aí, né? Bem grande. Soma-cis, seria mais ou menos isso. Vamos ver se a gente chega, né? Seria um soma-cis assim, né? Soma-cis o quê? Eu teria que ir aqui no... Nessa planilha 5, né? Acho que ele criou, acho que eu peguei daqui da planilha 5, né? Teria que fazer um soma-cis. Eu não vou nem gastar tempo, tá? Intervalo da soma e intervalo do critério. Lembra do soma-cis é quando eu tenho mais de um critério, que é o caso aqui, né? Que é centro tenístico, sexo e ano. 3 critérios. Eu vou somar o que está aqui, ó, já colocou ali, planilha 5 QQ. Soma isso. Qual é o critério? Aí o critério 1. Teria que ser feminino, eu não vou nem fazer para não gastar tempo, tá, gente? Teria que vir aqui em J. Critério 1 teria que ser feminino, né? Que no caso é esse valor aqui. Planilha 10B4. Esse é o critério 1. Ah, faltou um intervalo. Olha como vai ficar na fórmula. Vamos lá, só para entender aqui, ó. Eu iria pegar lá de planilha 5, toda a coluna Q, que seria o valor da soma. Aí você ia olhar na realidade, na inscrições 4 não, aqui é planilha 5 também. Deixa eu apagar isso. Você ia olhar lá na planilha 5 também, na coluna J, se é B4, ou seja, olha a fórmula que vai ficando. O que é que ele está pedindo? Número insuficiente. Ah, intervalo de critério 2.
Aqui, ó. Planilha 10B4. Só para vocês entenderem. Aqui é um intervalo, intervalo de critério, intervalo de soma. Intervalo de critério 1. É porque não tem isso aqui não. Aqui seria o feminino. Pronto. Aqui ele está fazendo o quê? Ele está somando os valores só para feminino. Só para feminino. Vai dar esse valor aqui, só para feminino. Aí se eu quiser botar, não, eu quero feminino 2015. Aí eu tenho que botar aqui, ó. Qual é o próximo intervalo? Revisão do Soma CIS, né? 2015, ano. Eita, que fiz besteira. Você vem aqui, ó. Você bota planilha 5. Ano F. Aí você vem aqui. Qual ano? 2015. Errei alguma coisinha aqui, deixa eu olhar. Ó, olha o trabalho que tá dando. Ó. Intervalo de soma. Intervalo de critério. Critério planilha 5. Intervalo de critério 2. Critério 2. Critério 2 é esse critério aqui, ó. Assim. Espera aí. Intervalo de critério 2. Critério 2 é planilha 10A5. Alguma coisa errada aí que eu não vou nem gastar tempo em procurar. Não vou analisar essa fórmula não, gente, pra gente não perder tempo. Só estou mostrando a vocês que eu ia ter que fazer um Soma CIS aqui. Vou botar 2015 aqui, ele forçado, ele vai... Vai não. Tem algum errinho aí que eu não vi ainda. Nem vou procurar, porque não faz sentido. Ele ia fazer toda essa busca para achar esse número aqui, ó. Com detalhe, não ficaria dinâmico, né? Não ficaria totalmente dinâmico. Então, perfeito. Vamos voltar agora para aqui para a planilha 5, que é onde estão meus dados, ó. Fonte dos dados da análise da tabela dinâmica. Vamos aprender aqui. Como é o nome dessa tabela aqui? Vou chamar de tabela dinâmica 6 não, tá? Vou mudar aqui o nome dela, ó. Vou chamar ela de TD. Tabela dinâmica. Não tem nenhum assim. O nome dela é TD. Perfeito. Rapaz, já tem planilha que só aqui, né? Se eu dissesse assim, rapaz, de onde eu tô puxando esses dados? Eu não tô lembrando. No problem, no problem. Você tem como verificar isso. Você vem aqui, ó. Na análise da tabela dinâmica, alterar a fonte de dados, alterar a fonte de dados. Ele está dizendo, ó. Você está puxando esses dados lá de planilha 5 a 1 de A até aqui. É isso. Então eu estou puxando daqui. Certo? Que inclusive esse cara tem um nome, esse intervalo. Inscrições. A gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive. Mas tudo bem até aqui, né? Beleza? Aí tem um detalhe. Ah, rapaz, eu quero que apareça aqui no local 1. Local 1 é centro tenístico. Eu queria que aparecesse aqui. Desculpa, gente. Errei tudo aqui, não foi? Eu queria que aparecesse aqui. No local. Onde tem 1, aparecesse centro tenístico. Não aparecesse um 1. Tudo bem, vamos fazer daquele jeito lá que a gente aprendeu, né? Eu vou selecionar todo mundo, tirei só a primeira coluna. Vou aqui em Ctrl L, substituir. Onde tem 1, eu vou botar Centro Tenístico Paraibano. Beleza. Vou mandar substituir tudo, só nessa coluna aqui que está selecionada, né? Ele substituiu 2.428, fechei, ok. Observa que agora tá. Beleza, então eu vou lá, né? Minha planilha 10 aqui. Esquece essa bagunça, tá, gente? Isso aqui é aula, né? Planilha de aula, não é? Depois é com vocês aí, pegar essas planilhas que eu vou passar para vocês e vocês fazerem uma bonitinha. Mas a gente vai fazer aqui, né? Aí você olha aqui e diz, ah, Tiago, mas ainda tá aparecendo um. Tá tudo aqui. Cadê o centro tenístico? Aí a gente vem, mais um detalhe, mais uma informação. Análise de tabela dinâmica, atualizar. Oxê, vamos ver? Ah, aconteceu alguma coisa que eu errei ali.
Eu vou ver o que foi. Já sei o que foi. Olha as coisas como acontecem. Eu botei o que, gente? Onde tem um, bota sempre tênis paraibano. Aí tinha código, que era código 10. Olha o que ele fez, ó. Não pensei nisso, foi bom acontecer, né? Código 11, ó, ele repetiu. Código 13, código... Baguncei tudo, tá errado, Tiago. Eu não posso fazer isso. Dá Ctrl Z agora até voltar. Voltou. Então, o que é que eu tenho que pensar? Ah, onde é um? Exatamente um. Substituir. Procurar aqui, ó, coincidir conteúdo da célula inteira. Né? Faltou marcar isso. Já diminuiu, 2.205. Ok, fechar. Vou vir aqui nesse. Vou vir aqui. Posso atualizar por aqui também, ó. Botão direito e atualizar. Vamos ver se deu certo agora. Deu. Só apareceu uma vez sem asterisco. E olha que o 1 não aparece mais. Então quando eu dou OK aqui, eu... Oh, bacana. Então vamos lá. Vamos fazer assim agora. 2 cabo branco, 3 Ancef. Ai, que doidice. Cadê o gravador? Aqui. 2 cabo branco, 3 Ancef. Eu vou vir aqui no meu camarada. Ctrl U. 2 eu vou botar cabo branco. Substituir tudo. Já está coincidindo. Ok. 3 eu vou botar Ancef. Ok. Né? Aí eu vou fazendo aqui na mão mesmo. Precisou fazer isso, às vezes isso é comum, tá? Eu vou botar aqui, ó, 4 condomínios lá, até os condomínios, tá, gente? 5 condomínios privê. Vou fazendo aqui. Pra ficar bem real o negócio, né? Porque isso aconteceu de fato. Condomínio lá Moana. Alguma coisa aconteceu aqui, eu vou olhar, não encontramos nada para substituir. Ah, porque não teve torneio lá, né? É o condomínio Cabo. E aí a gente tá melhorando aqui, ó. E toda vez que eu chegar aqui na minha planilha, lembra, a gente tá usando só planilha 10 e planilha 5, tá? Posso até jogar aqui no inscrições. E posso até jogar aqui tabela dinâmica. Então, ó, toda vez eu venho atualizar. Quando eu atualizar aqui, ó, já foi aparecendo a galera, né? 6 o FBB, 7 Hotel Tambaú. Eu não vou fazer de todos, tá, gente? Poderia já trazer isso para vocês prontinho? Poderia, mas eu estou mostrando para vocês como vocês podem substituir. Porque às vezes pode acontecer e precisar disso, dessa necessidade. Hotel Tambaú. Pronto. Então aqui eu estou trazendo onde foi o torneio. Beleza. Volta aqui para a tabela dinâmica. Se der tempo, depois a gente faz mais. Vou atualizar novamente. Já melhorou mais aqui, ó. Então eu vou deixar sempre filtrado para o centro tenístico. Então, quando eu clico na tabela dinâmica, está aqui, ó. Coluna eu quero o sexo. Na linha o ano e dentro do ano qual é o torneio. O ID do torneio. E os valores, né, das inscrições filtrado pelo... Cara, então isso aqui você move, você brinca aqui do jeito que você quiser. Eu selecionei os principais atributos para esse conjunto de dados que eu tenho aqui, tá? Então, o que é que eu posso fazer com análise dinâmica ainda aí? Ah, cara, como é que você faz aquela segmentação? Inserir segmentação de dados.
Quando ele pede para inserir, você tem que dizer, Tiago, a segmentação de dados geralmente é uma categoria. Eu já segmentei tanto isso aí, segmentei por ano, por torneio, por sexo, por local do torneio. O que é que eu posso segmentar mais? Cara, eu acho que pelo nível técnico, né? Lembra que a gente marcou? Então vamos marcar aqui o nível técnico, dar um ok e ver o que é que faz. Por quê? É mais uma segmentação que eu tenho dessa tabela dinâmica aqui, que eu não queria botar aqui, por exemplo, dentro dela para não ficar tão quebrada. Então, mais uma segmentação. Eu posso filtrar aqui só a primeira classe, no centro tenístico. Só a primeira classe, todo mundo. Tá entendendo? Então você vai brincar aqui no que você precisar. É um menu dinâmico que você vai criar. Perfeito? Então eu segmentei. Quando eu clico em segmentação, também tem o meu designzinho, tem o meu nível técnico, que é o nome da minha segmentação. Tenho conexão de relatório, está conectada com TD, que é uma tabela dinâmica. Quem é TD? TD é esta tabela dinâmica aqui, ó, análise de tabela dinâmica. É esta tabela dinâmica aqui. Tá? Aqui vai aparecer o campo ativo, né? E assim por diante. Beleza? Então aqui eu estou com minha tabela dinâmica e minha segmentação já é suficiente. A única coisa que eu queria ver agora aqui era o ano. Assim, eu queria filtrar tá no ano, mas eu queria ver o decorrer do ano. Então eu vou clicar aqui nessa tabela dinâmica e vou inserir uma linha de tempo. Data da inscrição, fim do torneio, fim das inscrições, início das inscrições ou início do torneio. Bem, aí você tem que analisar, será que o início das inscrições, a data de início das inscrições, é uma época boa para você verificar? Não, acho que o mais interessante é a data de início do torneio. Né? Porque você, por exemplo, pode iniciar as inscrições de um torneio em janeiro. Em janeiro. E o torneio vai, que é normal isso, né? O torneio vai ser lá em maio, em março, abril, fevereiro. Então não vai identificar bem quando foi o mês daquele torneio. O que vai identificar melhor o mês do torneio? Quando o torneio inicia, ou pelo menos quando ele termina. Mas a data da inscrição, o início de quando começou, o fim das inscrições, tá bem? Geralmente o fim da inscrição é bem perto do início do torneio, às vezes é o mesmo dia, inclusive. Então o início do torneio é a melhor opção. Então eu vou marcar aqui e dar um ok. Ele vai me criar essa linha de tempo. Vou arrastar ela para cá, só para mostrar a vocês. Vou deixar ela aqui bonitinha assim. Perceba, eu posso mover. Ela está toda selecionada, mas como eu disse a vocês, se eu quiser fazer toda esta análise aqui só em março de 2015, ele não me traz nada. Por quê? Porque está marcado centro tenístico. O centro tenístico não teve nada. Entendeu? Teve um torneio aí, né? 2 torneios em março de 2015, que se iniciaram em março de 2015, tiveram esse total, né? Mas não é, de fato, não é de fato no centro tenístico, né? E um detalhe, gente, quando eu boto aqui, torneio em março de 2015, preste atenção. Cada inscrição dessa aqui, ó, por exemplo, março de 2015, vai ser replicado. De propósito, tá? Porque, por exemplo, por que replicou todos esses valores aqui? Porque todos esses valores aqui, ó, estão se referindo ao mesmo torneio. Isso aqui é uma réplica, esses dados foram repetidos propositalmente. Quando você vai estudar banco de dados relacionais, você vai ver que as tabelas normalmente não vão ter dados repetidos assim. No entanto, quando você extrai a informação desses dados, que faz uma consulta, que levanta, por exemplo, esse conjunto de dados que eu já trouxe pronto para vocês, visto que o curso é só de planilhas eletrônicas, não é de banco de dados, por exemplo, aí ele vai repetir isso aqui. Porque isso aqui é uma inscrição para um torneio que começou nessa data. Isso aqui é outra inscrição, mas é para o mesmo torneio. É tanto que se você olhar aqui, ó, o ID do torneio sempre foi o torneio 1. Repete o ano, repete a data do início do torneio, beleza?
Então, aqui a gente termina essa parte de tabela dinâmica de segmentação para esse exemplo, tá? O que é que eu preciso saber mais? Bem, vamos criar gráficos agora disso aqui? Perfeito, bora. Vamos criar um gráfico dessa tabela aqui. Eu vou inserir. Sim, ainda tem um design, tá, gente? Como eu disse a vocês. Vou mostrar aqui algumas informações de design, tá? Uma questão importante também. Vocês viram que eu arrasto isso aqui, né? Mas a tabela dinâmica eu não consigo. Então você vem em análise da tabela dinâmica, mover a tabela dinâmica. Então, por exemplo, se eu quiser botar a tabela dinâmica aqui para baixo, eu clico na célula que eu quero e ela é modificada, tá? Posso botar isso aqui, enfim. Como você quiser. Aqui eu posso aumentar. Vou trazer aqui uns dois gráficos. Posso arrastar isso para cá. Esse nível técnico eu vou deixar ele assim, só até o 6. Beleza? Deixar ele aqui do lado, vamos ver como fica. Mas aí eu quero mudar esse nome aqui, tá? Local do, vou botar local só. E essa tabela dinâmica, você vê que ela carrega o filtro, né? Esse aqui é o filtro, isso aqui é isso aqui, ó. Se eu clicar aqui e mandar remover, ele sai, tá, gente? Tá? Mas eu posso vir aqui novamente em nível técnico e arrastar ele pra cá. Não, não é nível técnico não, né? É local. Desmarco. Tem um local e tem o ID local. Porque eu já tinha mudado o nome, né? Perfeito? Então vamos criar um gráfico dinâmico. Novamente, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Primeiro, gente, eu tenho gráficos recomendados. Para quem não tem experiência muito com que gráfico utilizar, recomendo deixar o Excel lhe ajudar. Aqui é tabela dinâmica recomendada, desculpa. Mas quando eu clico em gráfico dinâmico, ele já me abre aqui os gráficos recomendados. Neste caso, uma dica que eu dou. Quando você quer comparar, o que é que você comparar? Eu estou querendo comparar aqui categorias de anos, torneios. Eu acredito, nesse caso, que um gráfico de coluna vai ser a melhor opção. Você dá um OK aqui, ele vai te dar essa opção. Você vai vendo se esse gráfico é o que você quer. Isso é muito pessoal, né? Então, o que é que ele está me dando aqui? Importa que você entenda, né? De acordo com os valores que estão apresentados, o que ele está me dando aqui é que no ano 2015, o azulzinho é o sexo, que é a coluna, o laranja é o feminino, o laranja é o masculino. Claro, é claro aqui que a quantidade de homens jogando é bem maior. Por isso que o número de inscrições também é maior. Né? Mas você pode filtrar isso aí só para masculino, por exemplo, fica meio sem sentido, porque ele vai comparar só o ano, né? E aí quando você filtra aqui, ele filtra lá na tabela também, né? Filtra lá na tabela também. Mas bem, aqui eu vou ter um gráficozinho desse. Detalhes de gráficos interessantes, gente. Eu particularmente não gosto dessas linhas de grade. Você vem aqui nesse mais, ó, começa a editar o que é que você quer. Este eixo. Tira o eixo, bota o eixo. Não, o eixo é interessante. Título do eixo. Precisa de títulos aqui? Eu particularmente não preciso. Eu sei que são os valores totais das inscrições. Se você achar que precisa, né? Rótulo de dados eu quase nunca uso. É para deixar esses valores aqui ficar horrível. O gráfico fica sujo. Você tem o valor exato, né? Às vezes não é interessante. Você quer o valor exato? Você olha para a tabelinha aqui. Tabela de dados também suja muito isso aqui. Linhas de grade eu tiro logo. Legenda. Legenda é importante, né? Você vai saber que ali... Essa linha de tendência eu não vou explicar, colocar aqui agora, mas vou deixar... Então eu vou deixar o gráfico assim. Tá? Então o gráfico dessa tabela é totalmente dinâmico. Se você olhar aqui, se você clicar, eu quero analisar o centro tenístico. Ok.
Ele calcula tudo só para o centro tenístico. Faz a comparação aqui só para o centro tenístico. Beleza? Então isso é um gráfico dinâmico. E aí eu quero usar outro gráfico dinâmico. Eu quero fazer uma outra análise aqui de gráfico dinâmico, mas eu quero saber... Eu vou jogar aqui um gráfico dinâmico. Sei que a aula não é de gráficos, mas um gráfico de pizza, que não é um gráfico muito interessante para a maioria dos casos. Mas esse gráfico aqui eu vou tentar ver de forma proporcional. Vou dar um OK aqui. Vou arrastar ele aqui para baixo. Vou tentar ver. Ele nem está mostrando todo, né? Cada cor dessa é um ano. Não tá legal assim, né? Não tá legal assim. Cada cor dessa é um ano. O sexo. Tá os dois marcados. Masculino. Feminino. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Para esse título. Deixa eu vir aqui em elementos. Outra opção. Eu vou até fechar esse aqui e depois abrir. São essas opções aqui, tá, gente? De gráfico. O gráfico em pizza aqui não vai ficar legal para o que eu quero. Vou apagar ele. Eu vou mostrar o gráfico de linha de tempo. Vamos ver como é que fica aqui. Gráfico dinâmico. Você pode vir num gráfico de linha desse. Normalmente esse tipo de gráfico aqui é um gráfico para verificar a série, né? Ao passar do tempo. Beleza? Como fica os dados ao passar do tempo. Eu vou botar esse cara mais para baixo. E aqui ele está me trazendo uma comparação de homem e de mulher. Ao passar do tempo. Perceba que aqui eu estou comparando. Aqui eu estou comparando categorias, né? Aqui eu estou comparando ao decorrer do tempo. Se você olhar em 2020, você olhando assim, ó, o masculino é o laranja, né? Você vê que, como eu estiquei muito, o gráfico ficou um pouco... Ó, deixar até assim. Mas dá daquele jeito também. O gráfico ficou um pouco esticado, mas tem nada não. Se você olha assim, rapaz, em 2020 aconteceu uma coisa interessante. Provavelmente o custo diminuiu entre homem e mulher. O que será? Você pode vir aqui em 2020 olhar por que isso aconteceu, gente. Porque em 2020 só teve um torneio. Como só teve um torneio, por causa da pandemia, né? Só teve um torneio. Na verdade, tiveram dois. Eu não sei porque ele tá... Ah, só teve um torneio no centro tenístico. Eu ainda me lembrei, tiveram dois. Mas no centro tenístico só teve um. Olha a diferença. Ó. Por quê? Porque como só teve um torneio, a diferença foi pequena em relação aos outros anos. Então, a importância do gráfico em linha, né? Eu vou até botar tudo aqui. Ele recalcula tudo, ó. Mas você vê, ó. Em 2020, ó. Eu vou até fechar. 2020, mesmo assim, teve uma diferença menor entre o que foi arrecadado de homens e de mulheres. Né? Por quê? Será? Porque em 2020 tiveram poucos torneios, né? O valor final. E quando eu abro aqui a tabela dinâmica, perceba que o gráfico ele se estende. Ó. 2020, aí ele separou entre o torneio 99 e o torneio 100. Exatamente. Foi um torneio em março, se eu não me engano, e outro em novembro. Tá? Quando antes da pandemia e outro quando deu uma aliviada.
Entendeu? Pronto. Então, isso tudo você pode fazer aqui com tabelas dinâmicas. Então, a gente vai aqui, gente, ó, começar a melhorar até nessa apresentação. Linha de grade, tirei as linhas de grade, olha como já fica melhor o meu conjunto de dados. Uma coisa importante, gente, mais uma coisa importante. Nessa tabela dinâmica aqui, ela tem uma fonte. Mostrei para vocês. Que é esse cara aqui todinho. Mas vocês lembram, vou cancelar, que essa inscrição aqui tem um nome, ó, quando eu dou Ctrl T ele tem um nome, inscrições. Ó. Então a tabela dinâmica, ela pode ser relacionada através de um intervalo nomeado. Intervalo nomeado, ó. Fonte de dados dessa tabela dinâmica, eu posso botar aqui inscrições, ok. Não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada. Por quê? Porque isso é um intervalo nomeado. Se você olhar aqui agora, fontes, inscrições. Por que isso é importante? Imagina aí que tu tem duas tabelas dinâmicas. Eu vou criar outra tabela dinâmica a partir desses mesmos dados. Certo? Vou criar outra, de forma diferente. Eu vou criar aqui uma tabela dinâmica. Aí você diz, Thiago, tu criou uma tabela dinâmica lá atrás no vídeo, tá gravado? Tá? Tá gravando. Tu criou uma tabela dinâmica selecionando um intervalo. Mas tu pode criar também assim, ó. Tu clica aqui, tu vem inserir tabela dinâmica. Mas ele vai te perguntar qual é o intervalo. Aí tu pode botar aqui, ó, inscrições. Maiúsculo, né? Lembra? Já está feito o intervalo, ok. Cadê? Tá válido assim, deixa eu ver. Ah, peraí. Isso. Então ele criou outra tabela dinâmica aqui. Tá meio... Vou mover ela, tá? Cliquei, é diferente dessa, tá? Mas essa tabela dinâmica aqui, ela tem a mesma fonte. Eu vou chamar ela aqui de TD. Ou melhor, TD alce. E vou brincar com ela. Aí você pode estar pensando agora, era isso que eu queria, eu fiz de propósito. Tiago, cadê aquele campinho que aparece aqui? Quando tu clica aqui, aparecia. Cadê que não aparece mais? Calma. Tudo de tabela dinâmica, você vem aqui em análise de tabela dinâmica. Está desmarcada a lista de campos, galera. Marca que aparece. Clicou fora, some. Clicou nele, aparece. Agora, se tu fechar ela, não. Beleza? Marquei de novo. Ah, vou fazer uma análise de tabela aqui, bem simples. Tu quer saber o quê? Eu quero saber... só por... quanto se ganha por categoria de torneio. Torneio de duplas, equipes e de simples. Aí bota aqui os valores das inscrições e pronto, só isso. Só para ter uma segunda tabela dinâmica aqui, da mesma fonte de dados. Tá? Eu vou arrastar esse cara para cá. Não para cá não, porque ele é ligado a essa, né? Mas eu vou botar essa tabela dinâmica aqui em cima. Então eu vou mover ela daqui para aqui. Vai sobrepor uma a outra, né? Eu vou mover essa. Aí assim. Tá aqui. Pronto, e vou mover essa. Melhorou. Esse feminino aqui tem nada não. Soma. Formatar. Lembra de tudo isso. E esse camarada aqui, lembra? Quando eu boto aqui, ó. Essa segmentação aqui, ó. Vou deixar assim. Que ele puxa, né?
Não é de nada não. Isso aqui você sabe que é só porque tá... Você poderia botar aqui do lado. Vou fazer isso. Mover para cá. E essa segmentação aqui... Não, deixa de ser burro. Mover para cá. Mover para cá. Certo? Aí o que é o detalhe que eu quero mostrar? Isso aqui é categoria e a soma, né? Beleza. Tu quando tira aqui, ó, ok. Não foi possível concluação da tabela dinâmica TD na planilha tabela, porque já existe uma tabela TD aux lá. Deixa eu ver. Deixa eu mover ela. Tá, aí o gráfico é o que eu vou mudar. O gráfico fica mais fácil, pronto. Isso aqui é mais fácil. Ajeitar, afasta um pouquinho. Aqui vai ficar por cima, né? Aqui tá bom. Só um pouco... Tá melhorando, né? Beleza. Aqui é categoria. Pronto. Só que eu quero mostrar a vocês. Gente, eu tô mudando aqui o... Vou mudar de novo essa bichinha. Vou botar ele aqui. Eu tô mudando aqui a segmentação. Né? Mover. Pronto. Eu tô mudando aqui a segmentação. Ó. Detalhezinho, tá, gente? Era pra eu ter botado mais em cima. Nada não, vou fazer isso. Nunca coloquem a segmentação ao lado de uma tabela dinâmica. Como a tabela dinâmica ela muda, tem umas coisinhas que a gente deixa aqui. Ela não, ela muda, ela termina invadindo. Mas aqui tá bom. Poderia ser aqui em cima também. Distraiam. Isso aí. Pronto, tá aqui. Tá? Então o que é que eu tô querendo dizer? Que quando eu mudo aqui, essa tabela dinâmica ela se movimenta. Então, ao lado dela não deixa assim, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, como eu estava botando essa tabela dinâmica, movendo ela para cá, não estava legal. Né? Deixa pelo menos um espaçozinho aqui, porque... Né? Categoria, beleza. Já está mais bacana. Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Preste atenção. Quando eu boto aqui primeira classe, só muda esses valores. Ó. Aqui não está mudando nada. Só está mudando o quê? Os valores da tabela dinâmica, do gráfico. Né? Mas não está mudando aqui. Essa outra. Por que não está? Porque esta segmentação está conectada a esta tabela dinâmica TD. Tá vendo? E TD aux, tá? Tá não. Ok. Então por isso que quando eu mudo aqui, só muda aqui. Mas se eu quiser mudar aqui o meu nível técnico e ele recalcular tanto para essa tabela de dinâmica, que é de ano por torneios, como para a tabela dinâmica de categoria com soma, eu também posso fazer isso. A mesma conexão, eu só marco aqui TD aux. Eu poderia chamar TD categoria.
Agora, ó, agora altera. Agora altera. Beleza? Bacaninha aí? Estamos terminando. E agora, gente, eu estava fazendo isso mais ou menos aqui, era diferente, tá? Era outra tabela dinâmica. Era diferente. Mas essa até que tá melhor, né? Essa até que tá mais bacaninha. Então aqui você pode ainda, gente, usar essa estrutura aqui para trazer resultados que a gente vai tentar trazer na próxima aula, mas com fórmulas que você já conhece. Por exemplo, você pode colocar aqui um painelzinho. Posso botar de volta as linhas de grade só para facilitar o meu entendimento. Mas você pode botar aqui um painelzinho como número de quantidade de inscrições. Aí você bota isso aqui. Começa a ter ideias, né, gente? Você pode fazer um quadrinho aqui, criar uma mesclagem. E a quantidade de inscritos, você jogar aqui dentro. Né? Aí melhor aqui, ó. Bota um quadradozinho assim. Sei lá, bota um negrito. Quantidade de inscrições. Enfim. Ou só aumenta. Né? E aqui embaixo, como é que eu calculo essa quantidade de inscrições? É muito simples. É só eu fazer igual. Conte. Eita, eu tava mudando a... Limpar tudo. Pronto. Só botar aqui igual, conte valores, né? Conte valores aonde? Lembra lá que eu tenho o meu... Eu não estou usando esse conjunto de inscrições como uma tabela, lembra? Como uma tabela, que isso aqui, ó. Inserir tabela. Mas eu tenho como fazer, ó, tabela dinâmica 1, não, na verdade é inscrições. Eu quero contar, então como é que eu faço? Eu posso contar quantos valores tem qualquer campo desse que tenha todos os campos, né? Pode ser esse aqui. Quantos valores tem de AA? É. 4.287. Você pode aumentar aqui, ó. Na hora que você tirar, como já fica bacana. Hein? 4.287. Aí você quantidade de inscrições. Aí você pode vir aqui embaixo e colocar... Então aqui é uma pequena análise, né? Uma boa análise já das inscrições de torneios no meu sistema de 2015 até 2022. Olha como já está ficando. Então eu tenho aqui uma quantidade de inscrições que, se eu chegar aqui, por exemplo, e adicionar uma nova inscrição, vamos copiar e colar. Só copiar e colar essa inscrição aqui, tá? Ele entrou com uma nova inscrição aqui, gente. Tá? 4288. Ó, pagou? 4287. Tá? Então, entendido? Uma coisa importante ainda. Vocês lembram que essa tabela dinâmica, eu estou linkando ela à fonte de dados, o quê? Inscrições. Da mesma forma, esta outra tabela dinâmica, eu estou linkando ela à fonte de dados inscrições. Se eu linko essa tabela dinâmica aqui a um intervalo R4287,
que seria possível, dava o mesmo resultado. Qual o problema? O problema é que, ó, se eu ligo essa tabela dinâmica aqui ao intervalo A1, 2 pontos, R, 4287, qual o problema? É que eu estou fixando. Eu estou fixando. E aí, qualquer modificação que eu fizer aqui, aí você diz, não, Tiago, aí você vem aqui na tabela dinâmica e muda a fonte. Certo? Mas aí eu tenho que fazer fonte 4288. Tem que vir nessa também. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Que se eu linkar uma tabela dinâmica na fonte aqui, ó, sem ser como eu estou fazendo com um nome, for pelo intervalo, qualquer mudança que eu tiver aqui nesses dados, eu vou ter que mudar o intervalo para cada tabela dinâmica. Eu vou ter que mudar o intervalo nessa tabela dinâmica aqui, vir aqui e mudar. Vou ter que vir nessa e mudar. Quando eu coloco aqui inscrições, dou esse intervalo todinho e dou o nome de inscrições e adiciono uma nova inscrição e digo que inscrições agora contém essa nova inscrição, quando eu chego aqui nessa tabela dinâmica, ela já vai conhecer que é inscrições. E essa daqui também. Não vai precisar eu mudar aqui e aqui. Porque inscrições veio aqui. Vou voltar, vou explicar novamente. Ó. Só para concluir. Se eu adicionar aqui um item desse, vou replicar esse item, tá? Essa minha soma aqui funciona. Por quê? Porque eu estou mandando contar valores na planilha inscrições na coluna A toda. Ou seja, teve dado na coluna A, ela conta. Por isso que ela aumentou um aqui. Essa tabela dinâmica aqui foi alterada. Foi? Não foi ainda, né? Porque eu tenho que atualizar. Ó, ano de 2015. Ele até disse, já existe. Ó, essa tabela dinâmica aqui não mudou, mas quando eu atualizar ela, 43.115. Por que não foi alterado, gente? Por quê? Porque essa tabela dinâmica está linkada a inscrições. E quem é inscrições? Inscrições não é tudo isso. Ó. É tanto que quando eu dei Ctrl T, não apareceu o nome inscrições aqui. Inscrições é até aqui, ó. Aparece inscrições, ó. Porque inscrições vem até A1 até R4287. Quando eu seleciono um item a mais, não é mais inscrições. E essa tabela dinâmica está linkada a inscrições. Então, se ela não tivesse linkada a inscrições, eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer do intervalo, teria que fazer isso aqui, ó. Vamos dizer que ela tivesse linkada. Eu vou deixar assim. De A1 até R. Eita. A1. Dólar A, dólar 1, dólar R. Vamos ver se funciona assim. 4287. Aqui tem um... Deixa eu ver se funcionou. Problema... Não, funcionou não. O problema, gente, é que como... Se não tiver... Eu vou criar uma nova tabela dinâmica para não ficar... Tá? Ó, esse intervalo aqui todinho não é inscrições, tá? Vou inserir tabela dinâmica do intervalo numa nova planilha. Só para vocês verem, ó. Pronto. Essa tabela dinâmica aqui, quando eu olho a fonte de dados dela, ó como fica. Ó. Tá na planilha inscrições A1 até R4288. Ok. Essa tabela dinâmica aqui, a fonte é inscrições. Eu vou mudar para 4287. Ok. Ah, tá, porque está conectado a controle de fio. Tudo bem, ok. Não vou entrar nesse detalhe aí, não. O que eu estou querendo dizer a vocês é que criem sempre
Vou apagar isso para não bagunçar. Criei sempre um intervalo, porque ó, o intervalo inscrições vem até aqui, galera, ó, vem até aqui, ó. Intervalo inscrições vem até aqui, ó. É A1 até R4287. Mas se eu linkar a tabela dinâmica a esse intervalo puro, A1, R4287, qual o problema? Se esse intervalo tivesse aqui, o que é que ia acontecer? Qualquer mudança aqui, por exemplo, inserir um dado novo nos dados brutos, eu ia ter que vir aqui, ó. Pronto, eu vou dar um Ctrl T, vou fazer novamente, inserir tabela dinâmica, uma nova planilha, 4288, beleza. Vou botar aqui ano, vou botar aqui, beleza, só isso aí, só para vocês verem. Mas, se eu vir em inscrições aqui, adicionar mais um registro, quando eu vir nessa tabela dinâmica aqui, que eu acabei de criar, mandar atualizar, não vai mudar nada. Por quê? Porque a tabela dinâmica está na fonte até 4288. Eu teria que vir e o registro novo foi na 4289, ele não entra. Né? Essa tabela dinâmica aqui não entra. Então, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui na fonte e fazer 4289. Só que aí eu vou continuar aqui para concluir a aula, tá? Prometo. Eu vou inserir uma outra tabela dinâmica a partir desse intervalo aqui também. Peraí. 4288. Ok? Ok. Cria uma nova tabela dinâmica aqui de ano. De ano com, sei lá, com valor aqui. Com clube. Tirei esse daqui. Pronto, criei esse daqui. O que acontece? Essa tabela tem fonte até 4288. Essa tabela tem fonte até 4288. Na hora que eu coloco um dado novo, 4289, não adianta eu atualizar, porque não vai funcionar. Não vai mudar nada. Eu tenho que vir nessa, botar nova aqui. Venho aqui, manda atualizar. Aqui ela atualizou. Quer ver? 4289. Tem que vir nessa, veja o valor total. 4289. Tem que mandar atualizar para funcionar. Beleza? Qual é o problema de fazer isso? Você veja que o problema. Qual o problema? Ó, 27 mil até o valor do mesmo aqui. Problema, gente, é que eu tenho que fazer uma por uma. Esse tempo todo que eu gastei apenas para dizer isso a vocês, que eu notei que não ficou bem explicado. Dá um nome ao intervalo, porque aí eu faço só uma vez. Tá? Faço só uma vez. Eu vou apagar esses dois itens aqui, porque eles não existem. Tá? Não existem. Esse aqui eu vou apagar também. E vou deixar só essas duas planilhas aqui. Tá? Olha, tanto que o valorzinho aqui melhorou já, né? Quantidade de inscrições. E nas próximas aulas a gente vai continuar esse painelzinho aqui, melhorar ele. Trazer mais algumas informações. Já estamos chegando ao fim do curso, tá, gente? Temos aula ainda dia 17, dia 24, dia 31. Dia 31 vai ser a última aula, apenas um encontrão aí, pra gente tirar dúvidas, enfim. E vocês têm até o dia 31 para mandar as atividades, beleza? Salvar aqui, vocês estão aí, né? Então, graças a Deus. Desculpa aí, a gente vai até mais tarde, porque vocês já perceberam que eu gosto, né? De ficar falando e... Enfim. Pessoal, todo mundo entendeu? Foi bacana. Hoje, a próxima aula, a gente vai continuar isso aqui, né? Vamos criar ideias aí, tragam ideias pra gente tentar resolver aqui. Melhorar essa apresentação, talvez. Tranquilo, pessoal?
estão aí, então. Dá um oi aí, galera. Pode trazer alguns valores aqui, ó, quantidade de inscrições. Aqui é porque eu tô tudo sexo masculino, sexo feminino. Essa informação já tem ali, pronto. Bacana, galera? Esse bicho aqui ficou roendo a aula todinha. Sim, tranquilo, eu ainda estou tentando aprender essas tabelas. Tem que tabelas? Gente, vou fazer um acordo com vocês. Todo mundo fixa aí para a próxima aula e traz as dúvidas, gente. Essa aula síncrona não é para isso, não é só para eu ficar falando, não. Traz as dúvidas, mostra. Professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. A hora é essa, depois vocês não vão ter mais aula síncrona quando acabar o curso, né? Se for preciso, liga a câmera, faz o processo inverso, mostra na tela de vocês, tá? Que tipo de questões? Questões ainda acho complicado, mas o que? Você tem que especifique. Professor, eu não entendi isso. E outra coisa, ó, façam as atividades, se não fizer, não vai entender. Porque, ó, é aquela história, estou fazendo atividade aqui, não consegui fazer isso. O que você não conseguiu? Ah, não estou fazendo atividade, aí não vai saber. Estou fazendo atividade, não fiz isso. Qual é a atividade? A atividade é olhar o que o professor fez. A atividade dessa semana que eu vou botar ainda lá para semana que vem, eu vou dizer o quê? Simplesmente, faça o que eu fiz na aula. Faça isso aqui, ó. Eu vou disponibilizar esses dados e vou pedir para você fazer isso aqui para mim. Acompanhe a aula que vai dar para fazer. Monte esse camarada aqui. Eu vou dar um print e vou dizer, monte isso aqui. Entendeu? Monte isso aqui. É isso que eu estou dizendo. Vocês têm. Anotem então, gente. Compromisso. Anotem. Dá um print aqui e vou dizer, montem isso aqui, ó. Montem isso aqui. Eu quero que vocês me montem uma tabela dinâmica exatamente desse jeito. Aqui tem um problema. Quando eu estico ela, eu perco, né? Porque esses caras estão aqui embaixo, né? Ó. Então são coisas que a gente vai aprender com o tempo, né? Eu vou botar sempre em cima. Esses gráficos, normalmente é sempre... Essa linha do tempo normalmente é sempre... na parte superior, assim, ó. Tá? Mas eu vou
porque tá aberto. Geralmente eu boto isso em cima. Especifiquem, pessoal, especifiquem o que é que vocês não estão entendendo, o que é que não ficou claro, tá? É para isso que serve essa aula aqui. Traga na próxima aula especificado, pessoal. Professor, não entendi isso, o que é isso, qual o conceito daquilo, né? Qual o que é que significa isso, o que é que significa aquilo, tá? Isso aqui é só uma estruturazinha que eu estou deixando montada. Tá? Mas não é difícil de fazer aqui. Inclusive nessa timeline aqui, você pode inclusive filtrar ela por trimestre, ó, por dias. Por ano fica muito parecido com o que está aqui, né? Por isso que eu deixei por meses. Beleza? Eu vou parar por aqui e vou pedir para que vocês façam uma igual. Normalmente eu deixo isso aqui assim. Pronto. E aqui a gente vai brincar mais com eles. Aqui a gente vai brincar mais com esses cálculos aqui, ó. E ó, aqui já como melhorou. Tá? Pronto. Aqui a gente vai botar mais esses cálculos que a gente vai fazer. Ó. Já começou o negócio a ficar melhorzinho, né? Beleza? Deixa eu olhar aqui como é que vocês estão falando. Ok, certo. Na próxima eu vou especificar as questões. Gente, e outra coisa importante, assistam as aulas gravadas. Eu faço isso com muito carinho para vocês. Aulas que eu já gravei no passado, mas independente de qual o aluno, para que vocês assistam, entendam. Se quiser lá curtir, gostei, massa, agradeço. Mas eu quero que você. Não é esse o meu principal objetivo, não. Eu não sou youtuber, o meu aluno aqui aprenda, entendeu? Mande as dúvidas, na próxima aula traga. O que é que eu não entendi? O que é que eu deixei de fazer? Outra coisa, talvez a próxima semana esta aula seja na segunda-feira ou na terça, tá? Segunda não, na terça, não sei. Talvez, eu avisarei pelo Google Classroom. Beleza, gente? Alguma dúvida? E anotem, pelo amor de Deus. Nessa aula, professor, assisti essa vez. Tem vídeo aula de tabela dinâmica aí, já postei, tá aqui, ó. Não tá nem tão detalhado como tá aí.
Tá por aqui, ó. Funções conte. Não, acho que é na próxima semana. Próxima semana. Eu vou postar aqui a aula de tabela dinâmica. Tem umas videoaulas. Mas já tá lá no YouTube, né? É só você. Aqui são aulas de revisão. Se tiver alguma coisa que não entendeu, pergunte. Porque, gente, as atividades são essenciais para eu saber que vocês aprenderam. Beleza? As atividades são essenciais para eu saber que vocês aprenderam. Se vocês não fizerem, eu não vou ter como saber, né? Então, beleza? Desculpa aí o horário, mas isso mesmo, a gente tá aqui ganhando conhecimento, estudando. Beleza? Então vamos lá. Valeu, galera. Tá tarde já, um abraço. Deus abençoe vocês. Boa noite. Vou fechar aqui, tá? Encerrando. Boa noite.